informação para você hoje. A nossa segurança é Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, você que me assiste neste momento. O meu desejo é que a paz do Senhor Jesus possa reinar no seu coração, na sua família e na sua casa. Você não pode imaginar a alegria que eu estou sentindo neste momento em poder me dirigir a você que me assiste nesta hora, para dar-lhe uma notícia muito especial: o retorno do nosso programa Fé em Ação nesta emissora de televisão. Ficamos ausentes durante algum tempo, mas agora, por vontade permissiva de Deus, estamos retornando e retornando para ficar. De segunda a sexta-feira, às 10 da noite, nós estaremos aqui na Rede Gospel apresentando o programa Fé em Ação. Este programa, que quando aqui foi apresentado, sem sombra de dúvidas, foi um canal de bênçãos a muita gente. Nós temos aí testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo nosso programa, que foram alcançadas pela mensagem da palavra de Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Pessoas que foram restauradas, pessoas que foram curadas, famílias, lares que foram edificados e levantados através da apresentação do nosso programa. E agora nós estamos retornando para dar continuidade a um projeto que nós denominamos Abençoando São Paulo. São Paulo será abençoado todas as noites, às 10 da noite, através do programa Fé em Ação. A sua família será abençoada, a sua casa será abençoada, a sua vida sentimental, familiar, conjugal, econômica, pessoal, profissional será abençoada, porque todas as noites, de segunda a sexta-feira, nós estaremos aqui levando uma mensagem de restauração, uma mensagem bíblica, e não há uma palavra mais poderosa do que a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, é capaz de discernir os pensamentos e as intenções. A palavra de Deus é reveladora, ela revela o escondido, ela vai até o âmago da alma, ela vai até o profundo da alma e trabalha de uma forma que só ela sabe trabalhar. Portanto, eu estou feliz em estar de volta. Estou feliz em ter você como um amigo, um irmão que vai nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira. Eu quero já, neste primeiro programa desta nova série de programas Fé em Ação, já abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Fique conosco. Hoje você assistirá uma mensagem poderosa de Deus, que vai transformar a sua vida. E nós vamos, durante o nosso programa, dando informações que serão úteis para você. Deus te abençoe. É bom tê-lo de volta. Ore por nós, para que o Senhor nos dê forças e condições para levarmos à frente esse trabalho que é de fé, mas não é uma fé quieta, não é uma fé parada, não é uma fé neutra, é uma fé em atividade. Deus te abençoe. Fique conosco. Juízes capítulo 7, nós vamos ler alguns versos, do verso 1 até o verso 15, 15 versos apenas. Quantos acharam, digam amém. Amém.
Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquilo que eu disser, todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, as lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço, porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu. E caíram e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Quantos podem dizer amém pela leitura do texto? Eu vou pedir que vocês repitam a última frase do verso 15, que diz: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Vamos lá? 1, 2, 3, juntos. Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: esta palavra é para você. Glória a Deus. Queridos, eu quero, sem ser cansativo hoje, falar a vocês sobre 3 princípios para uma vida vitoriosa. Vitória é algo que nós queremos, vitória é algo que nós buscamos, e a buscamos em todas as áreas da nossa vida.
porém às vezes não as alcançamos. Às vezes somos obrigados a admitir que entre os vitoriosos e os não vitoriosos existe um abismo que às vezes para nós se torna intransponível, e na verdade não é. Todos nós fomos chamados por Deus para vivermos experiências de vitórias. Quando eu falo de experiências de vitórias, eu não estou falando na ausência de lutas, de tribulações, de apertos, de decepções, de angústias, de choro. Não estou aniquilando nada disso no nosso dia a dia. Todas essas coisas estarão presentes, mas nenhuma delas serão suficientemente poderosas para impedir a nossa caminhada, porque a cada batalha, a cada dificuldade, a cada aperto, a cada decepção, a cada sentimento de angústia, o Espírito Santo gera dentro de nós uma força sobrenatural, que nós sabemos de onde ela vem, porque a experimentamos, e é esta força que nos leva a viver 24 horas por dia, independente das circunstâncias, viver um sentimento de alguém que é vitorioso. Porque sabemos que esta batalha que estamos enfrentando, ela terá o seu devido fim, com o livramento sobrenatural de Deus, ou com o arrebatamento da igreja para os céus, onde estaremos para sempre livre de qualquer problema, porque a Bíblia diz que chegando lá, o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima, e no céu será alegria por toda a eternidade. Então, quais são os princípios para esta vida vitoriosa? Este texto nos mostra aqui 3 importantes princípios. O primeiro deles: se você quer viver este sentimento de vitória, mesmo enfrentando dificuldades, a primeira coisa que você precisa fazer é não colocar a sua confiança em coisas que você criou para a sua própria segurança. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós criamos para nós algumas situações que nos fazem acreditar que aquilo que criamos é suficiente para que a nossa vitória, a nossa segurança esteja garantida. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Um certo dia Jesus contou uma parábola de um homem que Jesus o chamou de louco. Sabe por quê? Este homem disse o seguinte: ele teve uma grande colheita naquele ano e ele aumentou os seus celeiros, ele quebrou as paredes dos seus celeiros, ele aumentou a dimensão física do seu celeiro e encheu o celeiro de sementes. E depois que o celeiro estava cheio de sementes, celeiro cheio de sementes é uma indicação de prosperidade, de bens materiais. Aquele homem olhou para o seu celeiro, que estava repleto, um celeiro bem maior do que ele tinha, e aí ele olha para dentro de si. Quando Jesus disse, o homem olhou para a sua alma, ele olhou para dentro de si, ele falou consigo mesmo, e disse: homem, alma, come, bebe e folga, porque o que tens é suficiente para muitos anos. Como quem queria dizer, você vai morrer e não vai ver o fim das sementes que estão no seu celeiro. Você vai morrer e o celeiro ainda vai estar cheio. Aí o Senhor olha para ele e diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens, para que servirá? O que é que Jesus estava querendo dizer com isto? Aquele homem estava apoiando-se nos bens materiais que ele tinha, mas ele se esqueceu de algo muito importante, que a vida está nas mãos de Deus.
só vive aquele a quem Deus determina que vai viver. Só continua vivendo aqueles para os quais Deus estende a mão e diz: continuem vivos. Então não adianta você se apoiar em coisas que você mesmo criou para a sua segurança. A nossa segurança é Cristo. A nossa segurança está em Deus. E se Ele não sustentar a nossa vida, nada do que nós fazemos ou viremos a fazer será suficiente para garantir a nossa segurança. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O texto aqui é muito claro. O que é que diz aqui? Os midianitas, que estavam exercendo uma pressão muito forte contra o povo de Israel, e o povo de Israel está subjugado pelos midianitas. Aí o Senhor chama Gideão e diz: Gideão, eu quero que você enfrente uma guerra contra os midianitas, os amalequitas e os que vêm das terras do Oriente. Esses que vinham das terras do Oriente eram tribos nômades, que não tinham aonde morar, não tinham, na linguagem de hoje, nada a perder, não tinham nada a conservar, porque não tinham casa, não tinham terra, não tinham família, eram pessoas que andavam pelo mundo sem saber para onde iam. E Deus diz a Gideão: você os enfrentará. E o que faz Gideão? Reúne os seus homens. Eram 32 mil soldados, eram 32 mil homens. Mas aí o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, tem muita gente nesse exército. O texto é claro que não relata os detalhes da conversa de Gideão com Deus, mas eu acredito, quando leio o texto, que Gideão diz: Senhor, peraí, Senhor, o Senhor já viu o tamanho dos nossos inimigos, a quantidade deles? Eles são como gafanhotos, nós lemos aqui no texto. Eles eram como gafanhotos que tomavam o vale. A quantidade de camelos que eles tinham era incontável. Com certeza Gideão olhou para o Senhor e disse: Senhor, os nossos inimigos são também em grande quantidade. Eu acho que 32 mil homens é um número mais ou menos razoável, é até pequeno. O Senhor disse: não, Gideão, há muita gente aí. Eu vou entrar em ação, mas não com este povo todo, para que eles não se gloriem achando que foram eles que venceram a guerra. Eu, o Senhor, serei glorificado. É a minha mão que vai vencer a peleja, e não os 32 mil homens que você tem. E nós lemos o texto aqui, só recapitulando: de 32 mil, Gideão foi à batalha apenas com 300 homens. 31.700 voltaram para trás, mas esses 300 foram suficientes para vencer a peleja. O grande profeta Jeremias, quando escrevia o seu livro, ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz, capítulo 9, versos 23 e 24 de Jeremias, a expressão que nós lemos é a seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me alegro, diz o Senhor. Isto é uma palavra profética para a sua vida esta noite. Você está se sentindo diminuído, você está achando que o seu povo é pequeno. O Senhor está na sua vida e Ele é Senhor deste povo, e enquanto Ele estiver no comando deste povo, as vitórias serão alcançadas, os inimigos tombarão e nós celebraremos a bênção da segurança de Deus em nossas vidas. Eu acho interessante, queridos, quando nós lemos o Salmo 115, o salmista fala do Deus do presente século, e ele apresenta algumas características deste Deus. A partir do verso 2 do Salmo 115, ele diz assim: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro,
obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. O que o Senhor estava querendo dizer? Quem confia em deuses com esta característica, ou quem os faz acreditando que na hora do aperto eles podem fazer alguma coisa por eles, se tornarão semelhantes a eles, ou seja, não terão nenhum tipo de sensibilidade, olhos que não veem, nariz que não cheira, ouvido que não ouve, boca que não fala, mão que não apalpa e pé que não anda. O Senhor diz: eles serão semelhantes aos deuses que eles mesmos criam. Por isto, queridos, que nós não tomamos para nós esses deuses. Eles não são para nós símbolo de segurança. O Deus que nos inspira a segurança é aquele que nós não vemos pendurado em uma cruz e nem tampouco iluminado em um altar, mas é aquele que habita dentro do nosso coração e nós sentimos a sua força. O Deus em quem confiamos não é aquele que carregamos nos ombros em cima de um andor, mas é aquele que aquece a nossa alma quando dele falamos e nos faz adorá-lo, porque a força dele habita em nós. Este é o Deus que nós servimos. Nós não colocamos a confiança em coisas que nós mesmos criamos, mas nós colocamos a nossa confiança naquele que nos criou, o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que neles existe. Dá para dizer amém ou é difícil? Queridos, Gideão recebe esta orientação do Senhor. O Senhor diz: Gideão, tem muita gente aí, e por causa disso eu quero que você saia apenas com o número de homens que eu vou orientá-lo a que leve consigo, porque quando a vitória vier, eles vão entender que não foi a mão deles que conseguiu a vitória, mas foi a minha mão que os levou à vitória. Escute uma coisa: há pessoas precisando de uma palavra de vitória esta noite, e eu quero que você empreste a sua boca, para que ela seja usada como a boca de um profeta. Eu quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado: Deus vai trabalhar por você. Não será a sua força, não será a sua habilidade, não será a sua capacidade, não será a sua influência, nem tampouco os teus amigos que vão te livrar, mas é a mão do Senhor quem vai fazer. E quando a mão do Senhor fizer, você levantará a sua voz e glorificará por aquilo que Ele fez. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero lançar a você um convite. Neste próximo domingo, às 6 horas da tarde, estaremos na Rua do Glicério 164, num grande culto, um culto de milagres. Eu vou estar ministrando a palavra de Deus e certamente o Senhor terá uma palavra especial e específica para a sua vida. Eu espero você neste próximo domingo, às 6 da tarde, Rua do Glicério, bem no coração de São Paulo.
Querido Deus, eu te louvo pela oportunidade de levar ao ar mais esse programa. Te louvo por aqueles que nos acompanharam, te louvo por aqueles que nos assistiram e ministro agora, na autoridade do teu nome, uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor os contemple com bênçãos de saúde, com bênçãos de prosperidade, com bênçãos de vitória, com bênçãos de paz e de alegria. Que as famílias, Senhor, sejam abençoadas, que os lares sejam abençoados. É o que eu te peço e já antecipadamente te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até amanhã.